relação, vamos dizer assim, de longa data com o IDP. Foi um dos lugares que a gente conseguiu fazer uma especialização, à época, a primeira turma, com muito orgulho, da especialização de Direito Administrativo do IDP. Isso eu estou dizendo aí de praticamente mais de 10 anos atrás. E desde então a gente sempre manteve um relacionamento bem estreito com o IDP, até porque o próprio marketing que o IDP faz permite essa aproximação. E aí, assim como nós fomos a primeira turma, literalmente, da especialização de Direito Administrativo do IDP, recebemos o convite da formação da então primeira turma do mestrado em Administração Pública e que, por uma questão profissional, pessoal, na oportunidade, eu não pude entrar como regular, mas pelo menos para ter um gostinho dessa vanguarda, a gente foi aluno especial, né? E aí corremos por uma outra estratégia, que é sempre muito válida para todos os que buscam realizar o mestrado, principalmente o profissional, onde a gente tem que compatibilizar com a nossa agenda de trabalho, que quase sempre nunca é fácil, sempre é bastante ocupada. E essa é a própria, entre aspas, pegada, fecha aspas, do mestrado profissional, mas que a gente tem que sopesar, porque mesmo assim é bastante carga horária, é bastante material e que nos obriga a dedicar um certo tempo da nossa rotina, né? Então, por todo esse contexto, a gente acabou lá em 2016 entrando realmente como aluno especial para ter lá o gostinho. Então, eu tenho desenvolvi relações interpessoais justamente com a primeira turma, né? Então, isso é motivo de orgulho para mim. Foi assim que eu conheci o mestrado em Administração Pública do IDP. Realmente, a relação com o IDP focada para esse mestrado foi antes da era pandêmica, vamos dizer assim, né? E que realmente a experiência é sempre a melhor. Acho que é um atributo muito grande do IDP a saber trabalhar com a experiência do aluno, né? Então, acho que todos os que acabam tendo uma possibilidade de entrada no IDP, independentemente do curso, graduação, pós-mestrado e agora também doutorados aí, a experiência é a melhor possível, né? A interconexão que o IDP gera entre os docentes, com os seus discentes, nós alunos, né? Entre nós mesmos, eu acho que realmente é um diferencial que impõe a qualidade que o IDP merece e tem, inclusive. Especificamente em relação à era pós-pandêmica, a gente já tinha, minha turma especificamente, já tinha encerrado todas as atividades regulares, e o que ficou realmente, e aí naquele momento de tensão, de apreensão de todos os alunos, inclusive de nós, que já tínhamos terminado a grade ordinária, vamos dizer assim, mas tínhamos o maior desafio de todos, que é realmente você encontrar, enfim, uma linha de pesquisa, ter muita consistência realmente nos seus dados, nos seus argumentos para desenvolver a sua dissertação, e aí tudo que engloba, obviamente, a metodologia, né? Poxa, fazer isso tudo remotamente, confesso que foi um dos maiores, se não o maior desafio que a gente encontrou ao longo do ano passado, mas realmente a coordenação fez valer o apoio e conseguiu desenvolver minimamente um relacionamento entre coordenação na IDP, orientador, professor e aluno mestrando, que deu certo, pelo menos essa foi a minha perspectiva, né? A aprovação ao final é o que todo mundo espera e a gente conseguiu justamente esse objetivo. E, mais uma vez, uma qualidade muito grande que o IDP tem é de gerar bons networks, né? Pessoas que cada um trazendo aí o seu histórico e sua bagagem pessoal, profissional, enriquecem ainda mais o ambiente de sala de aula. E esse ambiente, o famoso ambiente de sala de aula, eu tive a possibilidade de ainda curtir na versão old school, né? Ou seja, na forma clássica, face-to-face, cara a cara, gerar aquela... Nossa, você trabalha onde? Sabe aquela abordagem bacana? Você, caraca, sabe quem é meu colega de turma de mestrado? E essa foi a minha sensação. Eu cheguei em casa falando com a esposa e tudo. Caraca, você não vai acreditar. Sabe quem está na minha sala? Por exemplo, falo com o maior prazer, tinha praticamente 1/3 dos tribunais de contas, né? Então, assim, conselheira
do Tribunal de Contas aqui do nosso querido Goiás, mais de um conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, um deles, o então presidente do Tribunal de Contas, e você sabia, não, é meu amigo, assim, do mestrado, eu sento com ele 2 vezes por mês, na cadeirinha do lado. Então, assim, realmente, tendo esses alunos que, pela própria formação aí, profissional, geram a notoriedade para o IDP, vice-versa, né? Eu acho que é uma coisa muito fluida e isso tende só a reforçar mais uma vez a qualidade que sirva de estímulo para todos os que queiram entrar no IDP, não só para esse nosso mestrado, mas para qualquer um dos mestrados, doutorados, graduação, o que for do objetivo da pessoa. Né? E pós-pandemia, confesso que a gente acabou perdendo muito dessa conectividade, né? Não tem como, né? Há um afastamento, então, assim, sorte, porque como a turma já estava formada, existe, para variar, um grupo, mais um, de inúmeros grupos de WhatsApp da nossa turma, e a gente consegue manter minimamente uma relação, porque a gente já se conhece pessoalmente. O desenvolvimento, justamente, dessa nossa dissertação veio, literalmente, de um desdobramento que aconteceu no ano de 2019. O IDP abraçou muito a nossa causa. Eu sou eternamente grato a todos no IDP por ter nos dado essa oportunidade de lançamento da nossa segunda obra, justamente sobre essa legislação, sobre a lei das estatais. E o foco da nossa participação nessa obra foi justamente o primeiro texto dessa legislação, que trata justamente dos elementos mais inovadores para as estatais. Foi a primeira vez onde, de uma forma muito precisa, na nossa opinião, o legislador decidiu tratar sobre esses aspectos. Então, esse contexto corruptivo que as estatais, em especial, estavam submersas, fez com que o legislador se movimentasse muito rápido e, em 2016, lançasse essa legislação, que, mais uma vez, foi inovadora nesse sentido. Então, veio essa conectividade daí. A dissertação foi desenvolvida em virtude, justamente, de um contexto muito maior, que era a inserção das estatais em inúmeros escândalos relacionados à corrupção e, ao mesmo tempo, a publicação de uma legislação focada para essas estatais que estavam envolvidas com vários atos corruptivos, numa perspectiva de legalizar mecanismos que pudessem mitigar, minimizar cenários, situações que pudessem levar à prática de um ato corruptivo. Então, o objetivo geral visava justamente constatar se a inserção de um desses mecanismos, que é justamente a matriz de riscos, nos contratos que essas estatais firmam ao longo da sua vida, vinha atendendo à pretensão do legislador. Então, tendo esse contexto, o que a gente chegou à conclusão? A primeira constatação, em nossa opinião, foi que essas entidades acabam aplicando uma extensividade limitada dessa matriz, e quase sempre focada em contratos e obras de engenharia, né? Obras e serviços de engenharia, que, claro, traz uma complexidade adicional, que a gente já sabe, é natural do objeto, e, obviamente, carrega com a sua complexidade o preço, né? O valor. Então, são aquisições com a pujança maior. A segunda de 3 conclusões foi uma certa dificuldade hermenêutica dessas instituições estudadas em compreender o conteúdo, a estrutura dessa matriz de riscos contratual prevista na Lei 13.303. E aí a gente traz como resultado uma certa crítica à forma colocada pelo próprio legislador, que acabou não trazendo as diretrizes mínimas para a edificação de uma matriz. E aí ficou muito no âmbito da liberalidade institucional de definir quais são elas. É claro, todas vão falar mais ou menos a mesma coisa, de uma forma diferente, mas o importante é que a gente, pelo menos, garantisse pelo legislador o conteúdo mínimo, que na nossa dissertação não poderia deixar de ser. Nós sugerimos como poderia ser esse conteúdo. E, por fim, a última conclusão é, caramba, e a utilidade? Está sendo útil para vocês? Como resposta a essa nossa pergunta, que era, caramba, qual foi o impacto
na tal diminuição, por exemplo, na elaboração de termos aditivos, que tem todo aquele contexto que a gente já falou aqui? A resposta foi: ainda não foi possível identificar melhoria ou impacto direto em virtude da aplicação dessas matrizes. E isso permitiu a gente constatar que o grau de utilidade ainda é baixo. Claro, uma tendência de sempre ser crescente, mas naquele recorte temporal realizado por nós ainda era baixo. Ou seja, há campo de melhoria e bastante coisa a ser desenvolvida. Eu não poderia deixar de ser, poxa, e aí? Depois desse esforço todo, né, que realmente acho que é um resultado incomum, né, de todos os que passam por essa jornada, porque é uma grande jornada essa experiência, de ter valido a pena, sabe? Acho que essa é a sensação, pelo menos de todos da minha turma que eu tive conhecimento, foi, poxa, valeu a pena. Tem muito esforço envolvido, mas vale realmente a pena. E aí, é claro, se você quer ser uma estrela, junte-se a elas, né? Para virar depois, quem sabe, uma constelação. Então, essa é a nossa indicação, mais uma vez, e faria e faço reiteradamente quanto ao IDP. Podem sempre contar comigo, que estaremos sempre à disposição.